programa contém imagens explícitas de procedimentos cirúrgicos que podem ser perturbadoras para alguns telespectadores. Eu fui mordido. Fui mordido. Fui mordido. Fui mordida. Ele disse que foi mordido. Mordidas mortais. Elas são pequenas, finas. As presas se projetam pelas laterais da boca. Tinha sido mordido 3 vezes. Começou a doer e foi demais. Ele gritava de agonia. É isso que causa esse processo digestivo. Eu vi meu polegar ser destruído de dentro para fora. Não existe antiveneno. Parecia um filme de ficção científica. Parece uma lesma extraterrestre. É o pior dos casos. Não havia como parar. Mordida de cobra sem remédio. Mike Clarkson. Envenenamento por mordida de áspide de biberon. As áspides de biberon são totalmente diferentes. Elas não têm nada de típico. Elas são pequenas, finas e não são como as cobras normais. É quase impossível mexer nessas cobras sem ser mordido. Entre as cobras, elas têm as maiores presas em relação ao tamanho da cabeça. Então são presas super compridas que se projetam pelas laterais e é quase impossível pegá-las. Em inglês são chamadas de estileto, porque as presas se projetam para fora e parecem um salto-agulha, pontudas e compridas, e elas mordem de lado. Então é impossível segurá-las pela cabeça. Essas cobras atacam basicamente ninhos. Elas entram no ninho de um roedor, encontram os filhotes e literalmente matam todos eles. Elas nem precisam abrir a boca e injetar o veneno mordendo as vítimas. Elas podem assassinar todos os filhotes rapidamente, um depois do outro. E depois é só engolir. É uma espécie africana que vive desde o sul da África até o extremo norte. Eu trabalhava com Donald Schutz, um herpetólogo. Ele chefiava um projeto de pesquisa de veneno. Eu me interesso muito pelo veneno das áspides de biberon, porque não existe um antiveneno para ele. E elas são um grande problema nas áreas rurais da África, onde as pessoas perdem membros, perdem dedos e perdem a vida sempre. E já que essas cobras atacam mamíferos e nós somos mamíferos, o veneno delas é especialmente perigoso para humanos. E por isso houve aquele efeito digestivo no meu dedo. Recebi um chamado do pronto-socorro que dizia: temos uma mordida de cobra, é daquelas exóticas, foi uma áspide de biberon. Eu já trabalhava com esse grupo de animais há 1 ano, então estava mais à vontade do que deveria. Ele estava transferindo a cobra de uma caixa para outra. Eu tinha um gancho numa mão e segurava a tampa com a mão esquerda. A cobra se esticou e... ela mordeu meu polegar 3 vezes antes que eu percebesse. E foi tudo tão rápido que ele não percebeu que tinha sido mordido, até ver sangue saindo da ferida. Só quando parou de sangrar que eu me toquei. Fui mordido. E a cobra é venenosa. Muitas pessoas, quando são mordidas por uma cobra, sentem que vão morrer. E eu sei que o Mike é um conhecedor de cobras e por isso deve ter sido mais assustador, porque sabia que podia morrer e que não tinha antídoto. A minha primeira reação foi jogá-la de volta na caixa e fechá-la. Aí comecei a telefonar e avisar as pessoas que precisava de ajuda e que eu não estava bem. Eu consegui falar com ele 1 hora depois que foi mordido e tentei tranquilizá-lo. Eu disse para ele que ele iria sentir dores muito fortes. Será que a dor vai ser tanta que não vou conseguir orientar as pessoas à minha volta? Eu queria estar consciente para explicar o que estava acontecendo. Porque eu sabia que uma mordida de uma áspide dessas era muito dolorida. Depois de perceber que foi mesmo um envenenamento, ele descreveu uma dor que se irradiava a partir do polegar e ia avançando pelo braço até o peito. Tentei não pensar no veneno se espalhando. Depois que o veneno está debaixo da pele, no tecido subcutâneo, ele se espalha com os fatores de difusão que estão no veneno. Aí ele entra na corrente sanguínea, se espalha pelo corpo e os tecidos começam a edemaciar e a se distender, e isso dói. Começou a doer e foi demais. Mike! Meu pai queria que fôssemos a um hospital. Ele estava muito estressado. Eu sabia que o hospital não podia fazer muita coisa sem antiveneno. Só iriam gerenciar a dor.
E os especialistas que eles chamariam seriam eu mesmo e os meus colegas. Existem pouquíssimos casos documentados de mordidas de áspides de bibrão na África e nenhum que saibamos nos Estados Unidos. E num caso como o do Mike, há muitas dúvidas. Mike, aperta minha mão, vai. Aperta minha mão, Mike. A possibilidade do Mike morrer era bem real. Em certa hora, a minha pressão subiu como um foguete e o meu pulso chegou à marca de 200 batimentos, o que é muita coisa. Aí decidimos que era melhor ir para o hospital. Essas áspides têm algumas toxinas diferentes em seu veneno que não são encontradas em nenhuma outra cobra. Uma delas é uma toxina endotelial que aumenta seus batimentos e a sua pressão sanguínea. Isso é extremamente perigoso para as vítimas delas, nesse caso para os seres humanos. A gente sabia que esse era o protocolo padrão para o veneno. Mas, na verdade, passar por isso e ler a respeito é totalmente diferente. Ficamos monitorando o pulso, vimos quando chegou a 200 e quando chegou nisso, nos perguntamos, vai continuar subindo? Porque o coração não vai suportar. O veneno provoca o aumento da pressão sanguínea, mas a dor também faz isso, portanto, pode ocorrer uma somatória. E isso provavelmente aumentou o medo dele, sem dúvida. No início, o meu dedo inchou. E o inchaço progrediu para vermelhidão. E a vermelhidão virou bolhas de sangue. E tudo isso foi só nas primeiras horas. Grande parte do que o veneno faz é digerir. Ou seja, o veneno estava simplesmente digerindo o Mike. As bolhas de sangue começaram a se juntar e formar uma única bolha gigante. E após 24 horas estava enorme. O hematoma era maior que o próprio polegar. Eu só podia gerenciar a dor. Eu sabia que se fosse para o hospital correria o risco de me cortarem para aliviar a pressão. É muito estranho perceber que não existe qualquer procedimento que vai salvar a sua vida. Estou habituado a tratar mordidas de cobra com antiveneno e acho que nunca tinha percebido o ótimo efeito que o antiveneno tem contra a dor. Parecia que uma pedra enorme tinha caído sobre o meu dedo. A dor subiu pelo meu braço e cada músculo do meu corpo estava sendo rasgado. Durante esses períodos, ele ficava deitado na cama, suando e sofrendo com muita dor. E eu não podia fazer muito mais do que me sentar lá e ver o polegar dele apodrecendo. Após o primeiro dia, o hematoma começou a ceder um pouco. Então a pele passou de esticada e brilhante para uma superfície oleosa que vazava porque a pele começou a expelir o sangue do hematoma. O que acontece com essas bolhas é que elas descomprimem sozinhas, elas drenam. É assim que o corpo responde aos danos que foram feitos a ele. Ele incha e fica distorcido. E a aparência é essa. A partir daí foi um pesadelo. Fiquei no meu sofá, mordendo espátulas. Nós tiramos a borracha de uma espátula de cozinha. E depois que destruí as duas que tínhamos em casa, minha esposa saiu e comprou mais. E desse jeito danifiquei meus dentes. A dor chegou a um nível tal que ele finalmente buscou cuidados médicos. Ele sabia que um dos melhores médicos e especialistas em veneno era o Dr. Sean Bush, do hospital de Loma Linda. A primeira vez que o examinei, tive medo de que fosse perder parte do polegar. E dava para ver que estava apodrecendo, e depois de um tempo, o polegar dele começou a cheirar mal. Era como ter um rato morto na ponta da minha mão, e o cheiro era horrível. Parecia um filme de ficção científica, era muito nojento. O veneno digeriu o meu polegar, como eu já havia visto digerir milhares de camundongos. Eu não podia dar nada para evitar o avanço dos danos, porque podia até piorar. Parecia que tinha uma lesma extraterrestre na base do meu polegar. Chega uma hora em que o veneno para de avançar e você diz, tudo bem, ele já foi até onde iria. Agora podemos tirar o tecido que parece estar desvitalizado. Eu já trabalhava com esse grupo de animais há um ano, então estava mais à vontade do que deveria. Deve ter sido mais assustador, porque ele sabia que podia morrer e que não tinha nenhum antídoto. No começo só inchou, e 24 horas depois era um hematoma enorme. A áspide de bibrão tem um veneno muito complexo e é muito tóxico para um animal daquele tamanho. Essa áspide é mesmo singular. É uma espécie africana que vive desde o sul da África até o extremo norte. É uma predadora que se orienta mais pelo olfato que pela visão, pois é fossorial e seus olhos são pequenos.